Muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começando mais uma semana, eu tenho certeza que esta semana já começa muito abençoada à medida que você vai ouvindo a palavra. Lembra de uma coisa, Deus tem compromisso com a palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então Deus não pode julgar segundo a aparência, o grau de escolaridade, quanto tempo você tem de igreja, quanto tempo você tem de batizado. Nada disso aí. Deus não tem compromisso com o homem, ele tem um compromisso com a palavra. A palavra dele ele não volta atrás. Então, no momento que o ser humano se adapta à palavra e obedece à palavra, então ele tem tudo com Deus. Aqui está o manual para a nossa vida nesta terra e no porvir a salvação, a vida eterna. Então a palavra, ela tem o poder de tirar o diagnóstico de dentro de nós e colocar diante dos nossos olhos o que nós estamos sendo e o que nós poderíamos ser. A palavra de Deus, à medida que você ouve, ela te traz um diagnóstico da sua vida e coloca diante dos seus olhos o que eu e você podemos melhorar, o que nós podemos ser se nós obedecer à palavra de Deus. Então hoje, nesta manhã, eu quero estar deixando a mensagem que nós pregamos no domingo, na Santa Ceia. Quem esteve aqui foi muito abençoado. Então já convido todo mundo que ouviu essa mensagem, você vai ouvir novamente e vai compartilhar com alguém esta palavra. Na verdade, como o texto, eu vou fazer só um resumo em Marcos capítulo de número 5. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. A Bíblia diz que a cura de um endemoniado Gerazeno ou Gadareno está na sua Bíblia. Eram cidades, que ficavam ao lado direito, ao lado leste da Galileia. Então, você vai acompanhar, eu vou fazer apenas um resumo. Amém? Então, presta atenção, diz assim, a Bíblia conta em Marcos capítulo 5, que Jesus, ao desembarcar ali naquela cidade, tinha um homem que ficava no sepulcro, ficava no cemitério. Ele ficava dia e noite atormentado. Ele se cortava, se batia nas pedras, nas rochas. Então esse homem ficava atormentado. Havia um demônio que o possuía, ele ficava possuído, atormentado. Ele ficava de dia e de noite. Ele não tinha paz. A Bíblia fala sobre um espírito imundo que o perturbava. E o pior de tudo, que prendia ele, amarrava ele e ele quebrava tudo. Ele quebrava as cadeias, ele quebrava tudo. Ninguém subjugava o homem. Então, quando Jesus ali chegou, e aproximou, a Bíblia diz no versículo 6, diz assim, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Isso eu acho muito interessante, porque o demônio, apesar de ele estar possuído, aquele homem estava possuído, mas ele tinha a sua força física. Ele tinha. E essa força física que ele tinha, que ele quebrava, embora, claro, que a legião que estava sobre ele ajudava a fazer isso aí, mas independente disso, ele era um homem forte. Então, ninguém conseguia subjugá-lo, dominá-lo. E quando nós paramos e analisamos que essa força que ele tinha, ele usava para se autodestruir. Não era algo benéfico. Essa força ele se destruía ele mesmo próprio. Quantas pessoas que têm usado a sua inteligência, a sabedoria que Deus deu a ele, todos os seus requisitos e atributos para destruir a sua família, saúde, seu casamento. A sua força você tem usado para se destruir. Lembra quando Deus falou para Gideão? Gideão, homem valente, vai nessa tua força e salve Israel, livra Israel da mão dos midianitas.
Então, olha só, ele pensou, mas eu, Senhor, logo eu. Ele, apesar de ser um homem forte, valente, Gideão, mas estava com medo dos midianitas, estava se escondendo. Então, nessa mensagem, você vai entender como usar a força e o poder que Deus te deu para abençoar a sua vida, a sua casa, os seus filhos. A mesma força que a pessoa usa para fazer o mal, o mesmo pensamento que ele maquina para fazer o mal, ele pode maquinar para fazer o bem. O mesmo tempo que eu tomo da minha vida, os segundos e minutos para fazer aquilo que vai me entristecer lá na frente, que vai entristecer o coração de Deus, eu posso estar usando esse mesmo tempo, essa mesma hora, esse mesmo segundo para fazer o que é bom para a saúde da minha família, a minha saúde emocional, a minha salvação. Então, quando esse homem, possesso desses demônios, viu Jesus, ele veio correndo, se prostrou e adorou. Eu acho interessante isso. Apesar de todo aquele demônio que estava sobre ele, ele veio ali e se rendeu. Porque Deus não deixa o diabo tirar a consciência do homem. Deus não deixa tirar a consciência por inteiro, não. Tira em partes. Quando Deus falou para Satanás, toca no corpo, mas não toca na alma. O diabo é limitado. Então entenda uma coisa, nós vamos continuar fazendo aqui para você entender melhor a narração desse texto. Lá no versículo 9, Jesus perguntou bem assim, perguntou-lhe, qual é o seu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Olha só, o demônio respondeu, Jesus perguntou bem assim, qual é o seu nome? O demônio respondeu assim, nós somos legião. Uma legião tinha 6.000 demônios, tinha 6.000. A legião também era cotada como um exército romano. Um exército romano tinha 6.000 soldados. Então, quando ele falou isso para Jesus, quando ele disse assim, somos legião, ele queria intimidar Jesus. Ele queria dizer assim, nós temos muito aqui, você não vai conseguir. Mas só que Jesus não quer saber se tinha 10, se tinha 20, se tinha 100. Eu queria dizer para você nesta manhã que aquilo que te causa medo, Jesus põe medo no seu medo. Jesus põe medo no seu medo. Você tem medo da morte? Ah, pastor, eu tenho medo da morte. Eu queria dizer para você que a morte tem medo de Jesus. A morte tem medo de Jesus. Onde morte está o seu aguilhão? Ele disse, onde está a morte, o teu aguilhão? A morte tem que se render aos pés de Jesus. Então, aquilo que te causa medo, Jesus põe medo no seu medo. Então, quando Jesus falou para aquele espírito imundo, sai dele, então Jesus só deu uma ordem e não queria saber se tinha 100, se tinha 10 ou 6.000, poderia ser o tanto que for. Então, em primeiro lugar, o demônio estava atormentando esse homem e o diabo quer que você e eu ficamos desse jeito, atormentado. O cemitério é lugar de morto, não é verdade? É um lugar de podridão, é de morto. Só que o diabo quer que eu e você ficamos desse jeito. Você fica de um lado para o outro, inquieto. Aquele homem ficava atormentado de noite, ele não sabia para onde andava. O diabo quer que você viva uma vida. Eu já vi pessoas dizer bem assim, olha pastor, lá em casa minha vida é um inferno. Eu já vi pessoas usar essa expressão. E o diabo quer isso, que você viva um inferno nessa terra, desesperado, de um lado para o outro, você não consegue dormir, a ansiedade, a preocupação, você fica de um lado para o outro e aí você acaba descontando os seus fracassos na família, na esposa, no papagaio, no cachorro, no gato, porque a pessoa não consegue ter paz na alma. A pessoa tem várias personalidades. Você já viu que tem pessoas que ela acorda e você fica até com medo de dar um bom dia? Você não sabe o que vai responder ali dentro da pessoa, se é um tigre, se é um leão. Porque tem pessoas que têm várias personalidades. Uma hora ele está legal, outra hora ele já não está. Eu tenho que entender que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Eu não posso ficar mudando de estação como um camaleão. Se eu levantei hoje cedo, nessa manhã, eu tenho que ser o mesmo até eu colocar a cabeça no meu travesseiro para dormir à noite. Apesar que aconteça alguma coisa, alguma perca, alguma desilusão, algum desengano, eu não posso deixar sair o Espírito de Deus que está em mim e entrar um espírito mau e atormentar minha alma. De forma alguma, eu não posso deixar o diabo fazer baderna na minha mente.
A minha mente não pode ser uma oficina do diabo para me ficar atormentado, azucrinado. Quantas pessoas que não conseguem ter paz, não conseguem ter alegria. Davi disse assim, paz me deita e logo pega no sono. Ele estava vivendo um desespero, mas ele não deixou o diabo fazer baderna na sua mente, no seu subconsciente. Então, eu queria dizer para você, o diabo quer que você viva como se estivesse morto já. Ele atormentava esse cara no cemitério, como se ele falasse assim, ó, você tem que ficar morto, você tem que morrer aqui, espiritualmente. Quantas pessoas que têm ficado dessa forma. É como Jesus foi na casa de Marta, e Marta estava desse jeito, inquieta, ela não sabia onde ficava, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Deus não fez o homem para ficar assim. Senão você vai chegar a uma idade, um tempo, você vai olhar para trás e vai dizer assim, eu corri atrás do vento. Salomão disse, vaidade, vaidade, tudo é correr atrás do vento. Deus quer que você seja pleno, que você seja feliz com a sua esposa no interior do seu lar, da sua casa, com seus filhos, que você possa ver os filhos dos seus filhos, que você possa ter paz, ter alegria. Não se atormente por causa de uma situação que você está passando, enfrentando. Não se desespere, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Então, quando Jesus ali chegou, esse rapaz veio e se rendeu e adorou ao Senhor. E você sabe o que aconteceu? Quando Jesus perguntou que o nome, o demônio disse que era legião, queria colocar medo em Jesus, Jesus expulsou. E você sabe o que aconteceu? Os demônios falaram assim, Jesus, permita nós entrar nessa manada de porcos, não manda a gente para outro país. A Bíblia diz que vinha descendo ali uma manada de cerca de 2.000 porcos. 2.000 porcos iam descendo aquela ladeira abaixo ali. Então Jesus permitiu que esses demônios entrassem naqueles porcos. Olha, uma legião, vamos fazer uma matemática aqui. Uma legião tinha 6.000 demônios. Então, vamos fazer uma matemática para 2.000 porcos. Então, 6 ali dividido para esses 2.000. 6.000 dividido por 2.000. Vamos colocar 2.000. Vamos colocar 2, né? Na verdade, 3 demônios para cada porcos. Não é isso? Então, você imagina, quando entrou aquela legião naqueles demônios, naqueles 2.000 porcos ali, eles desceram em um penhasco, né? Eles desceram, à medida que eles desceram naquela parambeira ali, eles caíram no mar e todos eles morreram afogados. Agora para e pensa comigo aqui agora, preste atenção, olha onde eu quero chegar para você entender. Como que aquele homem conseguiu ficar com esses 6.000 demônios, sendo que a manada de porcos, que havia 2.000, eles precipitaram ladeira abaixo e morreram? Olha, tem situação na sua vida que às vezes você fala assim, meu Deus, eu não sei como é que eu tenho aguentado. Se não fosse a bondade, a misericórdia de Deus, você não estaria mais aí. Você só tem suportado tudo isso. Foi como Jó, mesmo sem ele saber, mas Deus estava ajudando ele sem ele perceber. Agora eu quero que você escute isso aqui agora. Escute isso aqui. Mesmo aquele homem, possesso de demônios, quando ele viu Jesus chegar, ele foi correndo, se prostrou e adorou. O diabo não adora Jesus de forma alguma. Então, eu entendo essa mensagem. Você viu que aquele homem estava sendo subjugado em partes. Ele queria fazer algo, mas o demônio não deixava. Mas ele chegou ali, se rendeu, se prostrou e adorou Jesus. Por mais que aquela legião estava sobre ele. Entenda essa mensagem. Agora eu fico pensando, eu estava falando nesse domingo, às vezes nós temos tantos problemas tão menores, né? E a gente coloca tanto empecilho, tanto obstáculo e a gente não consegue às vezes adorar o Senhor. Olha a situação que estava esse homem, olha a situação que a vida dele estava. E ele chegou ali e se prostrou e se rendeu. Foi como Jó, não tinha motivo para adorar, perdeu família, filhos, esposa, perdeu bens materiais. E ele disse o quê? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó adorou
ao Senhor. Mesmo quando tudo estava difícil, ele pegou e adorou a quem? Ao Senhor. Então, eu queria que você entendesse algo maravilhoso. Quando você adora a Deus, quando tudo está ruim, quando tudo não está do jeito que você queria, Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo que você não precisa de Deus só quando tudo está bem. Você não adora a Deus só quando tudo está legal. Você adora a Deus na tristeza, na alegria, na bonança, na escassez. Abacuque disse bem assim, Abacuque 3, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Então veja a sua dificuldade, repara a dificuldade desse homem que estava atormentado nos sepulcros, ficava como um doido, desesperado. O diabo quer que você fique desse jeito, que você não tenha paz com a sua família, com seus filhos. Ele quer que você fique em um divisor de água dentro da sua família. E também, ele não quer que você adore a Deus. E aí, se você vê a situação deste homem, mesmo nessa dificuldade, nessa briga, nesse militando, ele querendo fazer a vontade de Deus, ao mesmo tempo os demônios querendo ali destruir, subjugar e matar a vida dele. Se Deus permitir que o diabo tire a consciência do homem, o diabo mata, ceifa a vida do ser humano. Então, o diabo é limitado, ele só vai até onde Deus permite. Então, eu queria dizer para você hoje, nesta manhã, adore ao Senhor, por mais que as coisas não estejam do jeito que você queria, adore ao Senhor. Você sabe por quê? Porque quando Jesus curou esse homem, todo mundo foi lá e viu que ele estava limpo, estava são, não estava mais dentro dos sepulcros. Sabe o que aconteceu? As pessoas que ficaram criticando Jesus, querendo saber o que aconteceu. Ninguém está se preocupando com a sua mudança. Ninguém está preocupado com a sua comunhão com Deus. O mundo não quer te perder. O mundo quer que você fique vivendo uma vida desregrada. O mundo quer que você fique em uma vida de desespero o tempo todo. Mas quando você tem um encontro com Jesus, que Jesus coloca medo nos seus medos, aí você vai ter paz na tua alma. Você vai entender que o maior está contigo. Aleluia. Deus, você vai entender que o maior do que a morte e mais forte do que a morte, o aguilhão da morte não pode revidar contra ele. Ele está contigo para te guardar, para te livrar de todo mal. Então adora o Senhor, não coloca empecilho, não coloca dificuldade, não coloca barreira. Analisa a situação deste homem e mesmo assim ele veio e adorou e se rendeu ao Senhor. Que Deus te abençoe com esta mensagem, que você ajude-nos a compartilhar essa palavra. Tem muitas pessoas que estão precisando de ouvir essa mensagem, que estão subjugadas por uma força que ela não consegue ter paz, não consegue ter alegria. Ela fica de um canto para o outro desesperada. Mas com esta palavra será o remédio, será o bálsamo para a sua alma. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu suplico o teu favor e a tua misericórdia. Que o Senhor, nesta manhã, abençoe a vida deste homem e dessa mulher, que tem vivido uma vida de atormento, uma vida de desespero, mas que essa pessoa possa adorar o Senhor, mesmo na dificuldade e na luta, porque o Senhor honra aqueles que te honram. Meu Deus, em nome de Jesus, nós proibimos toda ação do diabo contra essa família, contra essa casa. Não deixa que o diabo venha fazer uma baderna nessa família, nessa casa. O diabo quer fazer uma separação dentro desse lar. Mas nós usamos essa palavra para abençoar a vida de todos que estão ouvindo. Receba essa palavra e toma posse deste bálsamo para a tua alma. Que o Senhor te proteja. Que Ele te cerca com a sua cerca, com muro de bronze, com muro de fogo, te livrando de todo mal. Que assim seja. Receba saúde no teu homem interior, no teu subconsciente, no teu emocional. Receba paz. Acredita que Deus está no controle. Ele é maior do que a morte e maior do que tudo aquilo que te causa medo. Sejam todos abençoados em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Fiquem todos na paz. Um ótimo dia. Já convido você para estar conosco terça-feira na reunião de casais, um culto para a família, especialmente às 19h30 nesta terça-feira. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana e um ótimo dia.